Olá pessoal da TV Clica em Bituba, eu sou Antônio Valente de Ribeirão Preto. Nessa noite eu quero trazer uma pergunta para vocês. São vocês mesmos ou nós devemos esperar outro? Essa é a pergunta que as pessoas aí fora fazem para a igreja e fazem para você que está me ouvindo. Qual vai ser a sua resposta? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Boa noite, igreja. Uma alegria estar aqui. Queridos, sessão rasgação de seda aqui, mas não é rasgação de seda, é abrir o coração mesmo. Essa é a terceira vez que estou aqui em Imbituba. A primeira vez estive numa conferência de pastores, vocês ainda se reuniam no salão antigo. Na segunda vez, vim para a ordenação do Fábio, da Gil, do Fernando e da Carol, já aqui. Estava começando a reunir aqui naquele tempo, é isso, né? Foi uma ocasião especial, um tempo de crescimento. E sem querer ser místico demais ou profético demais, estou entendendo algo, porque a primeira vez estive no outro salão, e numa conferência com pastores, muita coisa foi profetizada sobre Imbituba, e logo vieram as notícias aqui da aquisição, da mudança para cá, para esse local, e aí o reino se expandindo aqui. Na segunda vez, vim para um momento especial na vida da igreja, ordenação de 2 casais de pastores, e eu quero crer e quero declarar que este é um novo tempo também. Eu estou testemunhando, não é por minha causa não, viu gente, não tem essa pretensão, mas Deus é bom comigo, Ele me traz para os momentos em que algo novo vai acontecer, e eu quero liberar essa palavra profética sobre você, como igreja, como indivíduo. Algo novo está começando na sua vida, amém? Bom, eu disse aqui que é algo novo na vida da igreja, mas, queridos, o que é a igreja? O que é a igreja? Eu sei, que muitas vezes num momento como esse, numa pregação, fica um pouquinho mais difícil a interação com vocês. No seminário isso foi mais possível, eu perguntava e vocês respondiam. Mas o que será que é a igreja? Será que a igreja é este local onde nós nos reunimos? Queridos, eu não faço disso um ponto, assim como alguns estudiosos mais puristas fazem. Não, a igreja não é um prédio. Eu não vejo nenhum problema. Não, vamos para a igreja. Porque por extensão o prédio também se chama igreja. Mas o prédio se chama igreja porque neste prédio a igreja se reúne. Porque a igreja somos eu e você. Então a igreja é um organismo vivo. É lógico, a igreja tem um aspecto organização. A igreja tem que estar organizada, Há pessoas hoje em dia que dizem, não, a igreja não precisa de organização nenhuma. Se eu e o Fábio, por exemplo, nos sentarmos para tomar um café e falarmos das coisas de Cristo, isso é uma reunião de igreja. Concordo que pode ser também uma reunião de igreja, compartilhar aquilo que Cristo tem feito na nossa vida, testemunhar e ver o que Deus está fazendo. É igreja também. Mas a gente não pode ter a ilusão que a igreja é só essa informalidade. Não, há momentos especiais em que a igreja se reúne e, no nosso caso aqui, o primeiro dia da semana, o domingo, é um dia especial. Quando a sua célula se reúne, aquilo é uma reunião da igreja. Quando os juniores se reúnem para um retiro, aquilo é uma reunião da igreja. A igreja está ali. Então a igreja é um organismo. E qual é o papel da igreja? Por que a igreja está no mundo? Qual é a razão para a igreja estar aqui? Para nós respondermos essa pergunta, nós temos que nos lembrar o que o Novo Testamento, em alguns momentos, chama a igreja, define a igreja, a maneira como o Novo Testamento define. O apóstolo Paulo fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. E muitas vezes nós perdemos a dimensão do que isso significa. Um corpo que não é acéfalo, que não é um corpo sem cabeça. A cabeça, Cristo, está no céu. E a cabeça, fisicamente, é que comanda. Para eu abrir e fechar minha mão, tem que partir um comando do meu cérebro. Tem que haver contração de músculos, movimentação de tendões e tudo mais, mas tudo começa aqui. Na vida da igreja, tudo começa lá, em Cristo. E eu e você somos aqueles que obedecem ao comando da cabeça, que é Cristo. Amém? Então nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. Para quê?
para fazermos aquilo que Cristo fazia. É interessante, quando você para pensar que um pouco antes de Jesus ser entregue, ou melhor, de ele se entregar, de ele dar a sua vida, um pouco antes ele começa a falar com os discípulos, preparando-os: olha, eu não vou ficar com vocês para sempre. E aí eles ficam assustados. Ele diz: não, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar para vocês um outro assim como eu, e este sim estará com vocês para sempre. E é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Agora, queridos, o que poderia ser melhor do que a presença física de Jesus? Por incrível que pareça, nós temos um privilégio tremendo de ter a presença de Cristo através do Espírito Santo morando em nós. Quando Cristo andou sobre a terra, Ele ensinou, fez, mostrou, e agora nós podemos ser, e aí vem o sentido da palavra cristãos, podemos ser como Cristo sobre a terra. Antes era um só, agora nós somos centenas de milhões sobre a terra. Mas nós nem sempre estamos apercebidos disso, concorda? Imagina se cada cristão tivesse essa consciência: eu sou para o meu irmão, ou para o meu próximo, para aquele que está ali na rua, eu sou o que Cristo era. Obviamente que não no sentido de redimir, quem redimiu foi Cristo, quem morreu na cruz foi Cristo, mas por isso, por aquilo que Ele fez, hoje nós temos o Espírito de Jesus Cristo morando dentro de nós. E o nosso chamado é ser Jesus Cristo aqui na terra. Porque Cristo em mim e em você é a esperança da glória. E Cristo está em mim e em você através do Espírito Santo. Agora, quando você pensa nisso, em que a igreja tem esse chamado de ser o corpo de Cristo sobre a terra, coletivamente ela é chamada a desempenhar a missão de Cristo, mas nós também como indivíduos somos chamados a fazer isso. Quando a gente olha para a realidade da igreja, você vai concordar comigo que a gente percebe que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, esse ideal está um pouco distante de ser cumprido. Porque senão, queridos, o mundo já estaria alcançado para Cristo. Imbituba já seria de Jesus Cristo totalmente. Hoje é profeticamente, a gente declara, Imbituba é de Jesus Cristo. Mas até isso se cumprir, a igreja precisa tomar consciência de quem ela é. E a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. Agora, tudo bem, Antônio, a igreja é o corpo de Cristo, tem que fazer a missão de Cristo. Mas qual é a missão de Cristo? Uma vez, isso está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, não é o texto que nós vamos ler, mas só para exemplificar, Jesus anunciou qual era a sua missão. Ele foi pregar na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, e foi dado para ele o rolo do profeta Isaías. Ele abriu naquilo que hoje para nós é o capítulo 61, e ele começou a ler: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, anunciar as boas novas aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e assim por diante ele vai declarando. E quando ele termina os 3 primeiros versículos, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, ele está dizendo: Isaías profetizou a meu respeito. E aquilo gerou uma confusão, porque ali ele estava declarando que ele era o Messias, e muitos não o reconheciam como tal, quiseram apedrejá-lo, quiseram matá-lo antes do tempo, porque ele havia anunciado quem ele era e aquilo que ele deveria fazer. Mas houve um outro momento, também registrado no Evangelho de Lucas, em que ele anuncia qual é a sua missão, mas num contexto diferente e de uma maneira diferente, de uma maneira bem inusitada. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, se for possível projetar, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas 7, a partir do verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Que coisas? Jesus acabara de realizar um milagre excepcional. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Como nós vimos, nós temos que ser a expressão de Cristo sobre a terra. Os discípulos de João, e mesmo o próprio João Batista, eles tinham dúvidas sobre a identidade de Jesus como Messias. É interessante isso. Estava conversando com o Amarildo nessa tarde, refletindo sobre isso. Ele compartilhou algumas das ideias dele. Eu falei: Amarildo, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Isaías, por exemplo, quando profetizou ali naquilo que é o capítulo 53, ele não tinha noção da extensão da obra do Messias. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e tudo mais. Não tinha ideia do aspecto redentor que Jesus traria. Ele profetizava imaginando que viria um rei como Davi, ou um profeta, ou um libertador como Moisés, mas a dimensão do que Jesus faria ele não tinha muita noção. Assim como o próprio João Batista, historicamente contemporâneo de Jesus, foi chamado para preparar o caminho do Senhor, mas ele não sabia na sua totalidade aquilo que Jesus faria. Tanto que é interessante observar que ele manda os seus discípulos perguntarem. Horas, quando Jesus vem a João Batista para ser batizado, ele já aponta e profeticamente, eu penso sem saber muito o que ele estava dizendo, ele diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sabia que a missão dele era preparar o caminho do Senhor. Quando as pessoas perguntavam para ele: você é o Messias? Ele falou: não, eu sou aquele que prepara o caminho do Messias. Eu venho preparar o caminho do Senhor. Eu venho preparar um povo para receber o Messias. Essa é a minha função. E aí quando Jesus vem, ele reconhece em Jesus aquele a quem ele veio preparar o caminho. Mas algumas coisas começam a acontecer. E ele começa a ter dúvidas. Será que Jesus é o Messias? E aí ele envia então esses discípulos dele para perguntarem: é você mesmo ou nós devemos esperar outro? Jesus poderia ter dito para eles: sou eu mesmo, vocês não estão vendo? Jesus podia mencionar os versículos de Isaías que eu mencionei para vocês aqui. Jesus podia dar uma aula daquilo que em teologia nós chamamos de cristologia. Ele seria a pessoa mais indicada para isso, falar de si mesmo, mostrar: olha nas escrituras, a maneira como eu nasci. Poderia dizer: vocês não se lembram que estava profetizado que a virgem daria à luz um filho? Pois é, sou eu. Mas Jesus tinha a sua maneira de mostrar. A maneira de Jesus normalmente era bastante prática, de maneira que quando alguns discípulos de João mesmo foram procurar Jesus, disseram lá atrás, bem antes disso: mestre, onde você mora? Ele não deu o endereço, falou: vem e vê. Jesus chamava as pessoas para verem. Em vez de ele dizer: olha, fazer um tratado teológico, é assim, o Messias deveria vir, você não se lembra que está escrito que o Messias nasceria na cidade de Belém? Pois bem, eu nasci em Belém. E mostrar comprovações. Não. O que Jesus fez? Chamou-os para ver aquilo que ele estava fazendo. Sabe, queridos, a igreja precisa ser despertada para isso. A igreja precisa parar um pouco de falar de si mesma. A igreja fala muito sobre a igreja. Mas a igreja foi chamada não para falar da igreja, foi chamada para falar de Jesus. Mais do que isso, foi chamada para ser Jesus. Falar da obra de Jesus e fazer a obra de Jesus. Muitas vezes nós nos perguntamos por que as pessoas muitas vezes enchem as igrejas, mas da maneira como elas enchem, elas se vão. E você vê igrejas, e essa é a realidade brasileira, dificilmente você vê uma igreja minguando. Não, elas têm ali a sua membresia, um certo número de pessoas, mas esse número está normalmente circulando. Se todos que vêm para as nossas reuniões tivessem um impacto e permanecessem, como eu disse, Imbituba estaria alcançada, Ribeirão Preto, Brasil, as nações. A questão é que muitas vezes, quando a igreja fala muito de si, ou até mesmo quando ela fala a respeito de Cristo, mas ela não se torna Cristo
não se torna de fato o corpo de Cristo, as pessoas se decepcionam e elas dizem: me ofereceram um produto, fizeram uma propaganda e não me entregaram. Isso explica também, de certa forma, essa decepção que tem gerado o fenômeno que nós chamamos de desigrejamento. Se houver um recenseamento, não sei quando está programado o próximo censo, assim, a população cristã evangélica no Brasil vai estar beirando 50%. Mas eu estimo que desses 50%, pelo menos a metade, é de desviados. De gente fora da igreja, gente que já esteve na igreja, gente que se define: não, eu sou evangélico, mas não vou na igreja. Alguns estão no mundo, voltaram para o mundo, outros não, simplesmente não estão na igreja, não vão à igreja. E é impossível, queridos, um cristianismo que não se manifeste assim, em comunidade, em vida. Quando alguém disser: não, cultue Deus na sua casa, você diz: sim, eu cultuo Deus na minha casa, mas eu amo a minha família na fé. Sabe, a igreja não é perfeita, mas é a sua casa. O irmão que está na sua frente aí, olha para as costas do irmão. Tem asa? Tem não. É imperfeito como você é. E na igreja, queridos, muitas vezes a gente se fere, mas é aqui que a gente se cura também. Amém? A minha família de origem, a família da Cláudia, e agora o nosso núcleo familiar não é de gente perfeita não, mas nem por isso a gente abandona. A gente se resolve, a gente se acerta. Assim é a igreja. Mas o fato é, queridos, que nós precisamos entender qual é a realidade que nós temos que viver. E retomando aqui, o nosso chamado é fazer o chamado de Cristo. Mas o que envolve o chamado de Jesus? O que os discípulos de João, quando perguntaram a ele, foram ver? Escuta o que eu vou te dizer antes da gente dar sequência. A pergunta que os discípulos de João fizeram para Jesus é a pergunta que as pessoas estão fazendo para a igreja. O que os discípulos perguntaram? É você mesmo ou nós devemos esperar outro? As pessoas estão olhando para a igreja e é lógico, elas dificilmente vão verbalizar dessa forma, mas elas querem saber se a igreja é a resposta para as suas dores e elas estão perguntando: ei, são vocês mesmos ou a gente tem que procurar em outro lugar, em alguma religião, em alguma filosofia, em alguma tendência política, em algum tipo de comportamento? Agora, o que você vai responder? Eu espero que até o fim dessa reunião você esteja pronto para dizer: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Fernando, é você ou as pessoas têm que procurar outra pessoa? Patrícia, é você? É você? Será que nós temos coragem de dizer: olha, sou eu mesmo, eu tenho a resposta para você? Eu não sou a resposta, mas eu tenho a resposta para você, para os seus anseios, para aquilo que você está procurando. E a resposta, queridos, é tudo menos uma religião. A resposta é uma pessoa, amor, Cristo. Cristo é a resposta. Me lembra uma canção antiga, né? Cristo é a resposta para o pecador, né? Amém? Cristo é a resposta, mas a pergunta está sendo feita. Quando alguém chega para você e percebe que você é cristão, se você não é daqueles agentes secretos que ninguém sabe que é cristão, né? Quando você se revela como cristão, as pessoas querem saber: mas escuta, é você mesmo ou eu tenho que procurar outro? E aí, em vez de falar: olha, querido, eu abro a Bíblia para você, a Bíblia é importantíssima, lógico, tem que pregar o Evangelho, mas seja você o Evangelho que a pessoa vai ler. E fala para essa pessoa: vem e vê. Não apenas na reunião, claro, traga aqui, mas ela tem que ver aqui, na sua vida. Vem e vê, vem e vê. Agora, o que é o chamado? O que envolve esse chamado? Versos 21 e 22. Logo que eles fizeram a pergunta: João Batista nos mandou para você, Jesus, para nós perguntarmos: é você mesmo ou nós devemos esperar outro? Versos 21 e 22. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Nós vivemos em um mundo doente,
um mundo adoecido. E aqui literalmente, não estou usando uma parábola, não vou usar isso para você pensar em algumas doenças que o mundo tem, não. Eu estou falando de pessoas que literalmente carregam enfermidades. É incrível, quando você vai fazer um culto com ênfase em cura, quando você fala, traga enfermos, convide pessoas, você vai orar pelas pessoas e você percebe que muitos membros da igreja também têm enfermidades, mesmo entre jovens que normalmente têm uma saúde melhor, porque nós vivemos como fruto da queda, como fruto da escolha dos nossos primeiros pais, um mundo que é marcado por enfermidades e morte. Nós não podemos ignorar o fato, queridos, de que a missão de Jesus foi essencialmente, não perifericamente, mas essencialmente uma missão de cura. Jesus curava as pessoas. É interessante que hoje nós vemos algumas correntes teológicas, alguns grupos de igreja dizendo, não, nós praticamos missão integral. E normalmente quem diz que pratica missão integral negligencia o aspecto sobrenatural de curas, de libertação, como nós vamos ver aqui. Queridos, não existe missão integral se não tiver palavra e poder. Senão a missão acaba sendo mais parcial do que o tipo de evangelho que essas igrejas costumam criticar. O evangelho, se você arrancar das páginas da Bíblia, das páginas do Novo Testamento, os feitos sobrenaturais, sobretudo as curas de Jesus, em termos de quantidade, não sobra muita coisa. Em termos de qualidade, sobra muita coisa. O ensino de Jesus é revolucionário. Mas Jesus ensinava através de palavras e através de atitudes. Ele mostrava, como ele fez aqui. Mais do que fazer um tratado, é lógico, tem o Sermão do Monte, vários discursos que Jesus fez sobre a videira, sobre permanecer nele, a oração sacerdotal dele, tudo isso é importantíssimo. Mas Jesus nunca deixou de mostrar aquilo que ele era. E aquilo que ele fazia envolvia certamente a missão de cura. Amém? E assim também a igreja é chamada para curar. Uma das razões pelas quais as pessoas não ficam é que muitas vezes elas estão procurando o que? Cura. Cura para o seu físico, cura para as suas enfermidades. Porque à medida que a ciência avança, vão descobrindo curas para algumas enfermidades antigas, mas é incrível que novas enfermidades vão surgindo. E algumas voltam, né? Fazia tempo que eu não ouvia falar de tanta gente morrendo de pneumonia. Desde a descoberta do desenvolvimento dos antibióticos, essas infecções foram diminuindo, agora tem voltado, superbactérias e tudo mais, gente morrendo de pneumonia, novas doenças aparecendo. Porque nós muitas vezes temos nos esquecido que o nosso Deus se revela na sua palavra como eu sou o Senhor que sara as suas enfermidades. Toda cura verdadeira vem de Deus, seja através da ciência e dos medicamentos, mas a nossa última esperança não está na ciência, está no Senhor que sara as nossas enfermidades. E a igreja precisa se mover nisso, a igreja precisa manifestar as curas do Senhor. Alguns levantam objeções, eu não tenho esse ministério. Pior, alguns falam, eu não tenho dons espirituais. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você crê que tem cristão que não tem dons espirituais, carismas, para não te constranger. Mas o fato é que, sobretudo ultimamente, o Senhor tem expandido o meu entendimento. Eu achava realmente que tinha crente que não tinha dons espirituais. Mas todo cristão que se abre à plenitude do Espírito Santo tem dons espirituais. Não tem cristão que não tem dons espirituais. Antônio, que ideia bonita, mas onde está isso na palavra? Está em 1 Coríntios 12, onde Paulo fala sobre os dons espirituais. Ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Estou falando, manifestação do Espírito, está falando dos dons espirituais, dos carismas. Mas olha como ele começa esse versículo, a cada um. O que é cada um? Se eu falar a cada um aqui, eu estou falando do quê? Todos. Então o que Paulo está dizendo? A todos. Dentro desse todos, a cada um, é dada a manifestação do Espírito. A um é essa, a outro aquela. Mas o que Paulo está dizendo é que não tem cristão, não é normal que um cristão não tenha dons espirituais. Eu estou aqui para dizer que você tem dons espirituais. Que se eles não se manifestaram na sua vida ainda, eles vão se manifestar. Porque o Espírito Santo tem sido derramado sobre a vida da igreja. Não há cristão que não tenha dons espirituais. Você não é um cristão de segunda categoria. Deus distribui conforme lhe apraz, mas Ele distribui, Ele colocou sobre a sua vida. Talvez a questão seja você ser despertado para isso.
Não dá tempo de eu contar como eu fui despertado disso, mas Deus me deu um chacoalhão, porque eu era cabeçudo, eu achava que não, que eu não tinha, que era para o Fábio, que era para o Marildo, que era para aqueles super espirituais. Não, é para todo aquele que crê. Amém? Paulo aqui, só abrindo parênteses, ele está falando para uma igreja longe de ser santa, no sentido que a gente imagina, uma igreja pura, não. Uma igreja, talvez a igreja mais carnal a qual Paulo se dirigiu. E ele está dizendo aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Então você tem dons espirituais. Diga, eu tenho dons espirituais. Talvez, queridos, você diga, ainda assim, Antônio, mas você está falando de curas. E o texto diz que a uns é dado isso, tal, e a outros dons de curar. Talvez, Antônio, eu não tenha os dons de curar. Bom, talvez. Eu acredito que alguns dons Deus tem para toda a igreja. O que diferencia a pessoa que tem dons de curar é a velocidade com que uma cura se manifesta e o número de curas que acontecem quando essa pessoa ministra. Mas o fato é que Jesus, por exemplo, quando chamou os 70 para ir aos lugares em que ele haveria de passar, ele não chamou aqueles que tinham dons de curar. Ele falou, vão e curem os enfermos. Aliás, o pastor Bill Johnson, da igreja Bethel nos Estados Unidos, ele diz que a igreja não é chamada a orar pelos enfermos. A igreja é chamada a curar os enfermos. Não vou entrar nesse detalhe teológico aí, mas é interessante. Jesus diz, vão e curem os enfermos que houver ali. Então a igreja é chamada para curar. Se você tem dons de curar ou não, não sei. Se os dons de curar são para todo mundo ou não, eu não sei. Mas todo cristão pode orar por cura e pode ver curas acontecendo. Amém? Então, querido, quando alguém falar, eu estou enfermo, tudo bem. Você até pode falar, olha, eu conheço um remédio bom para isso. Sim, tudo bem. Mas ofereça-se para orar por aquela pessoa, para ver aquela pessoa ser curada. Amém? Diga assim, eu tenho dons espirituais. Eu fui chamado a curar os enfermos. Bom, dentro desse chamado de cura, lembra-se que nós estamos falando que o chamado envolve sinais, prodígios, dons de curar, manifestação da cura, porque o ministério de Jesus era essencialmente um ministério de cura. Tem também, além da cura física, da dimensão física da enfermidade, uma dimensão emocional. Nós somos chamados a restaurar o emocional das pessoas. Onde está isso, Antônio, nesse texto que você leu? Eu até acredito nisso, Antônio. Nós somos chamados, que Cristo restaurava o emocional. Mas nisso que você leu, onde está a base? É interessante observar que quando Jesus fala, olha, voltem e digam para João aquilo que vocês viram. Que os aleijados estão andando, tal. E ele inclui, os leprosos são purificados. Ah, Antônio, mas lepra é uma enfermidade física. Sim, e Jesus curava a dimensão física dessa enfermidade. Mas a lepra, queridos, nos tempos de Jesus, além de ser uma enfermidade incurável, hoje ela é tratável, ela é curável e tudo mais, nos tempos de Jesus não, a pessoa literalmente apodrecia em vida, até que uma infecção se generalizasse, ela morresse de uma forma muito dolorosa e triste. Mas além disso, ela sofria a dor do isolamento. O leproso não podia conviver com as pessoas. O leproso tinha que ficar fora da cidade, num acampamento para leprosos com os seus iguais. E se por acaso ele tivesse que sair do acampamento, chegar perto da cidade, e alguém sadio cruzasse o caminho dele, se ele estivesse sem uma plaquinha, porque o correto era ele carregar uma placa escrito leproso ou imundo, ele tinha que gritar impuro, para que ninguém se chegasse perto dele, para não se contaminar fisicamente, não haver o contágio da enfermidade, mas também para que ritualmente aquela pessoa sadia não ficasse impura. Ele era obrigado a dizer isso sob pena de apedrejamento. Agora imagina o que era ser um leproso naquela época: o isolamento, a dor, o abandono, a vergonha, convivendo só com gente doente, um ambiente doentio, adoecido. E Jesus curou a lepra e a dor emocional da lepra. Queridos, e a maneira como Jesus fazia isso é mais chocante ainda. Jesus tinha o poder para curar à distância, sim ou não? Lembra-se do oficial falando, não, Jesus, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Que eu também tenho gente debaixo do meu comando e eu falo, faz isso, ele faz. Então se você, Jesus, disser uma palavra, o meu servo vai ser curado.
E Jesus falou, então, seja conforme a sua palavra. E à distância Jesus curou. Jesus podia ter curado os leprosos à distância. Mas veja o que está escrito em Mateus 8, 2, 3. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Gente, é tão rico aqui que daria só uma pregação todinha sobre isso. Primeiro, Jesus, se tu quiseres. Jesus diz, eu quero. Por que Jesus quer? Porque ele é um com o Pai. E o Pai é o Deus que sara as nossas enfermidades. Então Jesus é aquele que sara as nossas enfermidades. Porque ele não vai querer sarar. Sim, eu quero. Ele podia ter dito, seja curado. Mas tem uma expressão aqui que me chama a atenção. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Ele poderia ter estendido a mão profeticamente também, assim à distância, seja curado. Isso é um sinal de manifestação de autoridade, estender a mão na direção de alguém. Mas Jesus fez questão de tocar com a sua mão pura. Pensa numa mão pura. No rosto, na testa, na cabeça, impura, suja, cheia de pus do leproso. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você pode tocar naquilo que é impuro, sem ter o medo de ficar impuro. Na lei, quando o puro toca o que é impuro, ele se torna impuro. Na graça, quando o puro toca o impuro, é o impuro que se torna puro. Amém? E você está na graça. Você não pode ter medo. Gente, sabe por que as pessoas às vezes concluem, não é a igreja, eu tenho que procurar em outro lugar. Porque a igreja se torna um clube religioso. Não, essa pessoa não é bem-vinda aqui. Não pode fazer parte do nosso gueto, não tem os nossos cacoetes. Nós temos medo de tocar. Se alguém que não tem o nosso estilo, crentão, entrar ali, falar, não, que esquisito, todo mundo vai ficar olhando, escandalizado. Eu espero que vocês não. Mas muitos lugares, a pessoa não será bem-vinda, não será acolhida, sendo que Jesus acolheu a todos, sem distinção. O convite é estendido a todos, não para permanecerem como estão. Não, eu não estou adotando aqui um discurso a favor do politicamente correto, não, 1000 vezes não. Mas todos são bem-vindos para trilhar o caminho de transformação que somente o Evangelho pode dar. Talvez a roupa tenha que mudar, mas não adianta mudar a roupa se não mudar o coração. Há igrejas que estão cheias de gente que se veste como crente, mas tem o interior sujo, muito sujo. Nós precisamos despertar para isso. A mensagem vai muito além do exterior. Diga, a transformação é de dentro para fora. Mas há uma outra dimensão, queridos. É físico, é emocional e é espiritual. O texto que nós lemos diz que Jesus curou muitos que tinham espíritos malignos. Nosso mundo, além de doente, é um mundo demonizado. E cada vez mais, nós vivemos naquilo que eu chamo de uma sociedade pós-cristã. E como as coisas estão caminhando rapidamente. Na minha adolescência, quando falaram de Jesus para mim, falaram, a Bíblia diz isso. Eu era um típico brasileiro que cria um monte de coisa. Estudei em colégio religioso, mas tinha um raminho não sei do que, uma ferradura atrás da porta, uma folhinha de religião oriental, não sei o que. Eu acreditava em tudo. O brasileiro acreditava em tudo. O brasileiro acredita em tudo. Mas aí me falaram, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que essas práticas, essas crenças que você tem, Antônio, não agradam a Deus. O que eu fiz? Eu acreditei, porque eu achava que a Bíblia era a palavra de Deus. E hoje não apenas acho, tenho a convicção. Mas as pessoas aí fora não pensam, a Bíblia é um livro a mais. Então nós vivemos numa sociedade pós-cristã. E por causa disso, a manifestação do anticristo está cada vez mais intensa. Sem valores que pelo menos culturalmente eram nutridos, como família, o que é família, conceitos estão sendo subvertidos e pervertidos. A ponto de que gente não cristã, mas que foi criada num lugar mais ou menos sadio, pensa o que está acontecendo com o mundo. O mundo está de pernas para o ar. O mundo não tem uma referência, mas deveria ter. A igreja,
coluna e baluarte da verdade. As pessoas têm que saber, somos nós. Você está sem norte, está sem um rumo, é aqui. Sou eu, é a igreja. Não precisa procurar outro, ou precisa? Comunidade de Imbituba, precisa procurar outro ou é aqui mesmo? Diga, é aqui. É outro ou é você? Diga, sou eu. Aleluia. Nós vivemos então num mundo demonizado. E o nosso chamado sempre vai incluir libertação. É o que Jesus fazia. Lembrando, nosso chamado é o chamado de Jesus. E estabelecer o reino de Deus significa fazer cair o reino das trevas. Como a igreja deve se posicionar diante de tudo isso? Queridos, nós precisamos amadurecer como nação e como igreja. Tem gente esperando um Messias terreno para salvar o Brasil. Nós temos que saber votar conscientemente, procurar dentro das opções que temos. Infelizmente, no caso do Brasil, tem que procurar a menos ruim. Mas tem gente idolatrando figuras. Dentro da igreja tem gente idolatrando alguns Messias. E o Messias que vai salvar o Brasil já veio há 2000 anos. O nome dele é Jesus Cristo. Não tem nenhum outro. E a igreja fica se dividindo porque um grupo adere a tal candidato, outro. Gente, não tem jeito. A natureza humana é corrompida, ela vai se voltar para a corrupção. Nós temos que nos mobilizar, lutar contra tudo isso, mas a resposta vem do alto, não vem da direita, não vem da esquerda, vem do alto. Amém? Então, o Messias que vai salvar o Brasil já veio, o nome dele é Jesus Cristo. Não é lutando contra carne e sangue que a gente vai vencer essa guerra. A simples presença de Jesus incomodava os demônios. Mateus 8, 28 e 29. Quando ele chegou ao outro lado, Jesus, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? É interessante. Jesus ia passar por um lugar. Ele foi passar, os 2 endemoniados vieram. E o relato é terrível, né? De gente que andava nos sepulcros, talvez sem roupa, se ferindo. E aquelas pessoas altamente, com uma carga demoníaca tão grande, dão vazão à voz dos demônios. Jesus, o que você veio fazer? Veio nos perder antes do tempo? Detalhe, diz que eles eram tão violentos que ninguém ousava passar por ali. Mas Jesus passou. Nossa missão é a missão de Jesus. A igreja tem que passar onde ninguém passa. Ah, não, mas eu não posso ir por lá. Eu não posso me envolver com aquilo ali. Eu não posso caminhar por ali. Não, o que vão dizer se me virem misturado com essas pessoas? Não, a igreja tem que passar e mudar a realidade. O problema é quando a igreja passa e ela se mistura com aquela realidade. A igreja tem que ser luz, mas nada pode deter o avanço da igreja. Hoje tem dia, eu falei assim, queridos, que a resposta não está no político A, B ou C, mas tem gente que diz assim: puxa vida, mas um cristão deve se abster disso. Não, o cristão tem que ser sal e luz. Se ele tem um chamado para militar na área política, ele tem que ser um cristão ali, que vai desempenhar a sua missão ali. O problema, queridos, é que o que acontece quando um cristão está lá, sem ter um chamado? Os escândalos que você está cansado de ouvir. A vergonha, a bancada evangélica, eu não sei o que tal. Não, querida, é melhor nem se identificar como bancada evangélica. Seja um crente onde você estiver. Se é na política, é ali. Se é no seu trabalho, é ali. Sal e luz, onde você estiver. A igreja tem que passar onde ninguém passa e mudar a realidade que ninguém tem coragem de mudar. Dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer. Nada pode deter o avanço da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? O chamado então, queridos, envolve essa dimensão sobrenatural, sinais, prodígios, cura, libertação, mas envolve também a proclamação do evangelho, a proclamação direta. Jesus primeiro mostrou aquilo que é chamado de evangelismo de poder. Eu gosto muito disso, mas isso não exclui que nós devemos falar. Diz o final do verso 23 de Lucas 7.
As boas novas são anunciadas aos pobres. Vão e digam a João, os leprosos são purificados, os endemoniados são libertos, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Eu entendo, queridos, que a dimensão sobrenatural é para todos. Já mostrei aqui para vocês que a cada um é dada a manifestação do Espírito. Mas eu entendo que isso é controverso, e alguns grupos cristãos vão dizer, não, eu acredito que não é para todo mundo. Mas aqui nós chegamos numa convergência, num ponto pacífico. Se alguns dizem que a dimensão sobrenatural não é para todos, o chamado para evangelizar é para todo mundo. É parte daquilo que nós chamamos de a grande comissão. Vão por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Discipulem, batizem. Chamado para todo mundo. No texto paralelo de Marcos, a respeito da grande comissão, Marcos 16:15, está escrito: e disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as criaturas. A quem Jesus disse isso? Aos seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Então o chamado é para você. O chamado para anunciar o evangelho é para todos. Todos somos chamados a proclamar. E nós somos chamados a proclamar para quem? Para todos. Então todos são chamados a proclamar a todos. E aí, algum chato, desculpa querida, mas tem crente chato, sabia? Você conhece algum crente chato? Eu conheço alguns. Algum chato, e chato teológico é pior que o chato comum. Vai dizer, não, Antônio, Jesus disse, anunciem o evangelho aos pobres. Então, todos os pobres devem ser evangelizados, mas isso exclui os ricos. Não, mas quem são os pobres? Quem são os pobres? É você, eu, todo mundo. Sem o evangelho, o mais rico é o mais miserável. Você é mais rico que a pessoa mais rica que há na face da terra se ela não tiver Cristo. Você tem tudo. Amém? Todos são pobres aos olhos de Deus, pois destituídos estão da glória de Deus. Quais são os únicos que não estão na mira, na alça de mira do evangelho? Existe alguém? Eu diria que existe. Sabe quem? Aqueles que se excluem. Aqueles que dizem, não, eu não preciso. Lembra-se? Jesus anunciou para todo mundo. E você vê que até aqueles que resistiram no começo, parte daqueles, acabaram se convertendo, né? No início, na igreja primitiva, muitos sacerdotes começaram a se render a Cristo. Veja o que está escrito, Lucas 5:30-32. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É evidente que Jesus estava ironizando aqui, porque todos pecaram e todos precisam de salvação. Mas aqueles religiosos da mais alta casta, os eruditos da época, estavam dizendo, sim, Jesus, vocês dizem que ele é o Messias, mas ele faz refeição com publicanos e pecadores. Vocês estavam se excluindo. Não, nós não somos pecadores. Ou talvez a gente seja um pecador mais light. A gente não peca como eles. Então, quando a pessoa faz essa distinção, ela está se excluindo. Mas o convite é para todos, o chamado é para todos. E é interessante a gente observar, né, para aqueles que são os chatos teológicos que eu falei, não é só para os pobres. A queixa aqui é que Jesus comia e bebia com pecadores e publicanos. Os publicanos eram ricos, corruptos, coletores de impostos, que cobravam propina, ricos. Zaqueu era um desses, rico, muito rico. E foi chamado porque se viu pobre
diante da grandeza de Jesus e da sua necessidade da glória de Deus. Amém? Então, todos são chamados a proclamar a todos. Querido, não fica com medo não. Não, aquela pessoa nunca vai aceitar o evangelho. Graças a Deus que Ananias foi convencido por Deus de que Paulo era um vaso escolhido. Porque pensa em alguém que todo cristão diria, não, todo mundo, menos Paulo. Esse não tem jeito. Mas para Deus tem jeito. E que jeito! E justamente aqueles que talvez você ache, esse não tem jeito, não vai dar certo nunca, talvez seja aquele que vai levantar uma multidão para Cristo. Amém? Agora, nós somos chamados a proclamar o quê? E aos pobres é proclamado, é anunciado o evangelho. O que significa evangelho? Evangelho literalmente significa boa notícia. Queridos, o que nós somos chamados a proclamar é uma notícia boa. Tem gente que sai por aí para proclamar uma notícia ruim. Um discurso negativo. Um discurso apenas de condenação. E é verdade, nós temos que ser profetas e temos que anunciar que não está correto, que esse mundo está de pernas para o ar, mas temos que anunciar que existe graça, que existe redenção, que existe salvação. O cristão tem que sorrir mais, gente. Tem que rir mais. A gente chora, sim, é verdade, né? Chora, clama, intercede. Mas a salvação, presente seu, você tem o melhor presente do mundo. E todas as manhãs, aceite o convite do Senhor, para que você se lembre de que você foi salvo, apesar de vocês sem merecer. O problema está quando a gente se acostuma com a salvação. Gente, isso é uma ofensa para Deus. Você é um cristão. Você é um cristão. Isso tem que te dar um susto. E veja bem, eu não estou te acusando, porque às vezes eu fico assim, eu acordo, sou um crente, e daí? Como assim, e daí? Meu Deus, eu fui salvo, eu estava indo para o inferno, eu vivia uma vida desgraçada, eu estava cego, eu achava que eu estava bem, mas eu estava morrendo, estava apodrecendo, minha alma estava apodrecendo, só havia maldade dentro de mim, e agora a graça me restaurou, e eu vivo pela graça. A cada dia eu me lembro que eu fui salvo, e eu tenho que viver os meus dias e a eternidade para dizer obrigado, Senhor, obrigado, eu fui salvo. E aquilo que é para mim, eu quero para os outros. Aquilo que eu recebi de maneira tão abundante, eu quero transbordar na vida dos outros. Sabe, queridos, abrir casas de paz, evangelizar, nunca pode ser um peso, é um privilégio, porque você foi alcançado pelo evangelho, a sua natureza foi mudada. Aquilo que a religião não podia fazer, aquilo que a sua determinação não podia fazer, aquilo que os seus melhores esforços não podiam fazer, Cristo fez de graça. Custou um alto preço para Ele, mas para você é de graça, é pela graça, você simplesmente recebe, não há nada que você possa fazer. E às vezes a gente precisa cuidar até das palavras que a gente usa. Um conhecido meu ficou ofendido, ele era recém-convertido, ele queria envolver a mãe dele num projeto, a mãe dele muito rica, queria colocar dinheiro, só que a mãe não era crente. E aí o pastor falou, sua mãe não pode se envolver nisso, ela é uma ímpia. Meu Deus, isso é uma ofensa. Uma ímpia, uma incrédula. É lógico, teologicamente, a pessoa ímpia é a pessoa que não tem Cristo, ainda incrédula, que não aderiu à fé verdadeira. Mas quando você fala isso, as pessoas leem arrogância em você. Você é o bom. Conhece crente que tem um sorrisinho de salvação? Não, ele não está ainda com a gente. Um dia você vem. Com esse evangelho que você está anunciando, não vai vir nunca. Nunca me esqueci. Primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica. Foi uma lição para mim aqui. Graças a Deus que foi desse jeito, eu aprendi. Eu chegando, com a minha Bíblia bem grossona assim. Uma Bíblia de uma editora católica. Eu era católico. E aí as pessoas perceberam que não era de lá, a igreja não era tão grande, uma igreja muito abençoada em São Paulo.
Criei coragem, dei 2 voltas no quarteirão, que naquela época, meu Deus, eu sou católico, vou entrar mas eu morria de vontade, né? Eu passava, ouvia os cânticos ali, vontade de entrar, vontade de conhecer. Aí criei coragem um dia, meu coração pulsando assim, né? Era quase, assim, as pessoas achavam que era pecado o católico entrar num templo evangélico. Aí tinha 2 diáconos na porta e perguntaram: olá, meu querido, você é de onde? Você é de alguma igreja? Vendo que eu não era dali, mas estava com Bíblia. Eu falei: eu sou católico. Aí ele virou para o outro: oh, querido, o irmão é católico, seja bem-vindo. E aquilo lá me conquistou. Aí foi questão de tempo. Quando eu vi, já estava enredado, não na igreja, na graça. Ah, graça. Nós temos que ter a alegria da salvação, mas o sorrisinho de crente não pega bem. Tem que ter a expressão de alegria do Evangelho, porque o Evangelho traz alegria. Diga assim: a mensagem é de boas notícias. Diga: eu tenho a melhor notícia. Glória a Deus. Agora, queridos, finalmente, o chamado envolve a dimensão sobrenatural, envolve a proclamação do Evangelho, mas envolve também incomodar tudo aquilo que se coloca no caminho do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Ele diz isso, o que é feito, os milagres que estão acontecendo, até ressurreição de mortos. O Evangelho é anunciado aos pobres. Finalmente, verso 23. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Como eu disse para vocês no início, quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado, o próprio profeta João Batista apontou Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. Mas eu acho que ele tinha aquela ideia geral. Não, está vindo ali o grande rei que vai libertar, o libertador, o general, aquele que vai conduzir as tropas dos judeus e vai derrotar o exército romano para sempre, porque Israel vivia de miséria em miséria, conseguia liberdade, aí vinha um reino e conquistava. Aí um tempo de liberdade pequeno e era escravizado novamente. Assim foi a história de Israel sempre. E eles pensavam: finalmente vai vir o Messias, aquele que vai trazer um reino de paz, que vai governar com cetro de ferro sobre as nações e tudo mais, e nós seremos livres para sempre. Era essa a ideia. Um novo Moisés, um novo Davi, uma missão temporal e terrena. O texto paralelo dessa passagem que nós lemos, o texto de Mateus, indica que João estava preso quando ele pediu para os seus discípulos fazerem essa pergunta. E eu imagino, queridos, eu não posso dizer isso com toda certeza, mas permitam-me aqui deduzir que ele estivesse se vendo ali numa situação de morte iminente. Foi lançado ao cárcere, aguardando a degola. E ele deve ter entrado numa crise. Eu anunciei a vinda do Messias. Eu apontei o meu primo Jesus como o Messias, mas será que é ele? Porque eu fiz tanta coisa, eu enfrentei, eu confrontei o rei, eu mostrei o pecado do rei. E o Messias não está fazendo nada por mim? Será que eu vou morrer? Eu acho que não é ele. Será que é ele? Olha, vocês dois, vão lá. Pergunta se é ele mesmo. Se ele não vai dar um jeito na minha situação. Eu vou morrer, é isso mesmo? Será que eu me enganei? É possível que João e os seus discípulos estivessem se escandalizando por não entenderem a missão de Jesus. Por isso Jesus falou no final: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Foi por essa razão que quando eles fizeram aquela pergunta, Jesus, em vez de dizer: olha, sou eu mesmo, tranquiliza João, olha, a verdade é que ele vai ser degolado, não tem jeito. Ele falou: vem ver o que eu estou fazendo. O meu chamado é esse. Concluam o que vocês quiserem. Vão lá e digam para João: é isso. O que eu estou fazendo é isso. Eu estou curando, eu estou ressuscitando, eu estou libertando, eu estou proclamando o Evangelho. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. João, não se escandalize. Não existe uma promessa de que você não vai passar por dificuldades, de que há pessoas que por causa do testemunho da fé vão perder a vida. Nós vivemos, ainda que a liberdade esteja sendo reduzida, e está no Brasil,
Mas ainda, comparado a outros lugares, que nós temos muita liberdade como igreja. Eu ouvi um testemunho, não é, sabe, a gente vê coisa, né, filme aí no YouTube, coisa assim. Não, eu vi um testemunho, um amigo meu, um missionário alemão, que trabalha com refugiados, ele conheceu um convertido. Não sei se foi através dele, do testemunho desse alemão, que esse irmão se converteu. Lá na fronteira da Síria, não sei com que país. E o Estado Islâmico em cima. Ele disse, eu estou sendo ameaçado. Disseram que vão cortar as minhas mãos. E disseram que vão me matar. E aí o missionário perguntou para ele, mas e aí, e se eles chegarem para fazer isso? Ele disse, eu não vou negar minha fé, podem me retalhar inteirinho, mas eu não vou negar o meu Jesus, aquele que me salvou. Não se escandalizou. Esse mesmo missionário me contou uma história, queridos, também, pessoa que ele conheceu lá na Alemanha. Essa onda de refugiados, isso mudou até meu entendimento. Ele falava, os países europeus estão se abrindo, esse tanto de refugiado, vai entrar um monte de terrorista. Ele disse, eles estão vindo para a igreja, fugindo da crença deles. Eles estão em parafuso, porque eles dizem, o meu Deus está me perseguindo, porque o Estado Islâmico mata em nome de Alá os muçulmanos, que tem como Deus Alá. E aí as igrejas na Alemanha estão recebendo. E aqueles refugiados, muitos deles estão se abrindo ao Evangelho. E uma mulher se converteu na Alemanha. E aí o marido dela não se converteu, ela chegava em casa da igreja, apanhava todo dia. Apanhava muito. A ponto do pastor falar, irmã, eu sei da sua fé, não force a barra, não venha, se seu marido vai te bater, Cristo não vai ficar bravo com você se você ficar em casa, pratique a sua fé em casa. Ela disse, eu não posso deixar a igreja, não posso deixar de me reunir. Assim, o marido não a matou, mas a abandonou. E o irmão dela era um militante do Estado Islâmico na Síria, soube da conversão dela e mandou uma carta. Eu estou indo aí para te matar, porque você é uma desonra para a família. Ela falou, pode vir. E aí o irmão chegou e disse, eu vou te matar. Tudo bem, mas me dá alguns minutos. Antes de você me matar, eu quero dizer por que eu me decidi por Cristo. E contou a história dela e o que Cristo fez na vida dela. Resultado, ela não foi morta pelo irmão. O irmão se converteu. Voltou para a Síria e começou a anunciar o Evangelho no meio de militantes do Estado Islâmico. E pessoas começaram a se converter lá. Sabe, queridos, assim é bonito você ler relatos e tal, mas esses eu ouvi do missionário envolvido com isso. De um cara que já foi muito corajoso, ele é muito corajoso, né? Agora diminuiu um pouquinho as viagens dele, porque tem 2 filhinhos pequenos, tem um filhinho e vai nascer outro. Mas tem países no norte da África que ele não pode mais entrar, ele foi deportado, quase foi morto lá, por anunciar o Evangelho. Ele diz que tem vilas inteirinhas que se convertem quando você anuncia o Evangelho. Isso não está registrado, mas ele testemunhou isso. Gente assim que não se escandaliza. Assim no nosso caso, as pessoas talvez perguntem, Antônio, e você, se você chegasse nessa situação? Só vivendo a situação para dizer, concorda? Mas a minha determinação é, a minha vida pertence a Cristo. Para eu continuar vivendo muitos anos, ou para morrer pela causa do Evangelho. Eu só quero que a minha vida valha a pena. Porque valeu a pena a vida do meu Senhor por mim. Acho que o finalzinho de um filme, né? O Resgate do Soldado Ryan, que alguém fala para ele, faça valer a pena. Acho que Jesus fala isso para a gente, faz valer a pena. E eu quero chegar para Jesus, como diz a canção, né? Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Amém, queridos? Não vamos nos escandalizar. O jeito de Jesus ofendia as pessoas, concorda? Para alguns, eu me imagino no lugar de Jesus, né? Alguns falavam, Jesus, você é duro demais. Esse padrão, essa exigência sua, ninguém consegue. Outros falavam, Jesus, você é mole demais. Como pode conversar com uma mulher pecadora? Fazer refeição com traidores da pátria, com pecadores. Ah, Jesus, a gente esperava que você viesse destruir os inimigos. Mas você está aí falando que a gente deve amar os inimigos? Para quem não tem Cristo, a mensagem do Evangelho escandaliza.
mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Nós temos que viver essa realidade. Chega de escândalo. Não nos escandalizemos. O que Cristo mandar você fazer, faça. A pergunta é você mesmo ou as pessoas devem esperar outro? É você. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Não responda para me agradar. É você, é a igreja ou tem que procurar em outro lugar? Para aqueles que têm consciência de que a resposta está em você, que o lugar é aqui, que você é o anunciador do Evangelho, que você é aquele que vai cumprir o chamado de Jesus, eu te convido a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos agora. Se você está se dispondo nas mãos do Senhor, eu quero te abençoar agora. Se você deseja viver uma vida mais relevante, cumprir o chamado de Jesus, mas você se vê limitado, não capacitado por Deus, se você deseja uma capacitação sobrenatural, como eu disse, o chamado envolve a manifestação de sinais sobrenaturais. Coloque a sua mão na atitude de quem recebe agora. Eu quero orar por você. Vem, Espírito Santo, agora. Espírito de Deus, eu peço que tu venhas com o teu poder sobre cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, distribui dons neste lugar. Deus, ao colocarmos as nossas mãos nessa forma, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade, Senhor. Nós precisamos da tua capacitação. Deus, nós não encontramos em nós todos os recursos que necessitamos, mas quando olhamos para ti, nós nos lembramos que as tuas dispensas estão cheias e que tu és o doador dos dons.